Oi, princesas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Almeida e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal Multiplique Suas Ideias. Hoje eu preparei para vocês um porta-mamadeiras térmico, lindo e muito prático de confeccionar. Olha só que peça charmosa! E eu fiz essa daqui com o aplique bordado e na aula eu vou explicar para vocês como localizar o centro direitinho para fazer esse bordado se você tiver a bordadeira aí. Mas caso você não tenha a bordadeira, no nosso Facebook, na live que nós fazemos toda quarta-feira às 8 horas, eu fiz essa peça feminina com o aplique utilizando os termocolantes. E olha que lindo! Deixei para vocês no material o risco para você fazer esse aplique também. Essas duas peças foram preparadas com muito carinho para vocês. Para que você tenha cada vez mais variedade de produtos no seu portfólio e venda muito, eu, junto com a Grazi Tete do canal Tu Que Ensina, estamos fazendo uma dobradinha. É isso mesmo. Se eu fiz um porta-mamadeiras hoje, lá no canal dela, você também vai encontrar um porta-mamadeiras térmico num modelo diferente para você ter variedade de peças aí no seu portfólio. Então corre lá no canal da Grazi, Tu Que Ensina. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acessar o canal, que você vai ver que tem outra opção das últimas peças que nós fizemos aqui no canal para você confeccionar aí no seu ateliê. Tudo isso nós temos preparado com muito amor e muito carinho para você. Eu só peço que você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrita e não esquece de clicar no like, tá bom? É muito importante que você clique no joinha aqui do vídeo. Vamos lá então aprender essa peça? Para confeccionar essa peça, vocês terão aqui embaixo na descrição do vídeo um link para baixar esse material para apoio na confecção dessa peça. Esse material é um presente para vocês, tá bom? É só você baixar e fazer muitas peças lindas aí no seu ateliê. Na página seguinte, tem o esquema de medidas, não é o molde no tamanho real. Você vai ver que ele tem todas as medidas anotadas, que é para você passar essas medidas para o seu tecido principal e confeccionar essa peça. A minha dica é que você pegue esse esquema de medida, passe para um papel mais grosso, uma cartolina ou um papel craft e guarde o molde já desenhado nessas medidas aí no seu ateliê, que vai facilitar bastante para a confecção de próximas peças, tá bom? E deixei para vocês também na página seguinte o risco para fazer o aplique de balão. Lá no meu Facebook, na live, nós fizemos o aplique com o termocolante do balão para quem não tem a bordadeira, tá bom? Essa peça que nós vamos fazer aqui agora, eu trouxe já com um bordado lindo da nossa parceira Bordadoleta. Vou mostrar para vocês como que eu centralizei aqui o bordado e aí se você tiver as matrizes e a bordadeira, você pode fazer o bordado personalizado aqui na peça como eu fiz, tá bom? No esquema de medidas, vocês vão reparar que a medida total de altura e largura do nosso recorte é de 63 na altura por 40 de largura. Então, eu peguei o tecido principal que eu escolhi para confeccionar essa peça. Esse daqui é um tecido dublado na sarja. Ele é tecido mesmo e ele já vem colado em uma sarja que deixa ele mais estruturado. Tem esse listrado azul. Fiz na live no Facebook com o listrado em rosa e ele tem também os tecidos de composê liso, no azul, no cinza, no creme. Tem todo um composê para você montar peças maravilhosas aí no seu ateliê, tá bom? E os materiais que eu estou utilizando nessa aula você encontra na minha parceira. Tem os contatos dela aqui na descrição do vídeo para você estar adquirindo. E não esquece de usar o cupom de desconto Costura da Felicidade na sua compra, tá bom? Então, com o meu esquema de medidas, eu recortei um retângulo nessa medida total de 63 por 40, tá bom? E desenhei aqui, olha, vocês vão observar que eu risquei aqui na lateral com o lápis as medidas que tem aqui também no meu esquema. Então, olha só, aqui no meu esquema ele tá medindo 4,5 centímetros para baixo, 11,5 centímetros aqui de largura nessa lateral. Então, com a régua, eu vim aqui, olha, 4,5 centímetros para baixo e 11,5 centímetros para dentro. E risquei
com um lápis, ou pode ser uma caneta termossensível que apague com o calor. Esse risco depois nós vamos recortar, tá bom? Nessa medida aqui, olha, ele desce então 22 centímetros, tem aqui anotadinho. Então, depois que eu marquei 11,5 aqui pra dentro, eu posicionei minha régua novamente, 22 centímetros, desci reto e fechei aqui o risco, tá? Repeti essa marcação, que são as mesmas medidas, 4,5 para baixo, 11,5 para dentro, 22 aqui. E fiquei, então, com essa parte do meu molde já riscada aqui, olha, que seria essa parte aqui de cima do meu esquema de medidas, tá bom? Com essa parte já riscada, eu consegui visualizar qual seria a frente do meu porta-mamadeiras, da minha bolsa térmica. Essa aqui seria a área, então, em que eu poderia fazer o bordado. Dessa quina que eu risquei aqui, olha, depois de 4,5 centímetros para baixo, eu marquei mais 4 centímetros. Essa distância que eu marquei aqui é para posicionarmos depois a alça que vai fazer o acabamento da alcinha de mão para segurar essa peça, tá? Então, eu marquei aqui, olha, fiz uma marcaçãozinha da distância que eu iria ainda ocupar com esse acabamento da alça. Então, depois dos 4,5 centímetros, marquei mais 4, tá bom? E aí, sim, essa área toda aqui é a área que eu tinha para fazer o meu bordado. Encontrei o centro dessa área, então, encontrei o centro aqui desta área para posicionar centralizado a minha matriz do bordado. É claro que eu selecionei uma matriz que eu sabia que ela caberia nessa área, que era uma média de 17 centímetros por 17. Então, selecionei uma matriz que tinha mais ou menos esse tamanho e que iria caber dentro dessa área. Essa matriz, ela é linda desse jeito, ela já vai fazendo os apliques. Uma matriz muito bem programada da Bordadoleta, que você pode adquirir também usando o cupom de desconto Costura da Felicidade, tá bom? Então, depois que eu fiz o meu bordado, agora, então, nós vamos continuar a marcação aqui no tecido, conforme tá aqui no meu esquema de molde, olha. Depois dessa última marcação que eu fiz aqui, olha, com 22 centímetros e fechei aqui, eu vou marcar mais 10 centímetros, como está aqui no meu esquema de medidas. E desse lado, repete toda a marcação. 22 centímetros, vai marcar 4,5 centímetros aqui, 11,5 centímetros. E nós vamos ficar, então, com esse tecido principal riscado nesse formato aqui que está no esquema de medidas. Mas, por enquanto, eu não vou recortar. Eu quero ensinar para vocês aqui uma forma diferente de confeccionar essa peça da que eu passei lá no Facebook na nossa live, tá? Feita, então, as marcações, conforme o nosso esquema de medida, olha, meu tecido principal já está todo marcado. Eu cortei aqui a manta Etaflon na mesma medida do meu tecido principal, de 40 por 63, tá bom? E o meu forro, eu cortei ele um pouquinho maior. Então, eu só posicionei o meu tecido principal por cima e cortei em volta de forma bem prática e rápida, tá? Por enquanto, eu vou reservar o meu forro, porque nós vamos fixar, então, aqui, olha, o nosso tecido principal na manta Etaflon, tá bom? Eu vou pegar alfinetes, olha, e vou colocar em cima dos riscos, só para ele ficar bem fixo no lugar. Essa minha manta Etaflon, ela tem 2 milímetros de espessura. A parte laminada, eu vou deixar sempre virada para o forro, tá? Então, o que tá em contato aqui com o meu tecido é a espuma paque da minha manta Etaflon, tá bom? Coloquei, então, alfinetes, olha, bem em cima dos riscos aqui, porque aí a gente vai passando a costura, vai tirando esses alfinetes. E a gente também não fura todo o nosso Etaflon, porque esses retalhos aqui, olha, que nós vamos recortar, a gente pode aproveitar para confeccionar lembrancinhas ou outras peças para nossa cliente, tá bom? Lembrando que na hora de calcular o seu preço de custo, você vai jogar o custo de gasto com o seu material de 63 por 40. Então, essa área que nós vamos tirar aqui, que é para fazer a montagem dessa peça, não é perdida, muito pelo contrário, é ganho, porque já vai estar no custo da peça da sua cliente e você também pode aproveitar para fazer uma lembrancinha. Então, agora, eu vou fazer uma costurinha em volta aqui do meu tecido bem na bordinha, tá? 1 milímetro para dentro dessa marcação, para eu conseguir depois refilar nessa linha. E seguindo aqui,
esse desenho que eu fiz para ficar no formato do molde, tá? Pronto, meus amores, já fixei aqui então, olha, seguindo o desenho do meu molde. Fica mais fácil de ver aqui pelo verso, olha. Então, já fixei a minha manta aqui no tecido. Você pode também usar uma cola spray, tá? Para fixar ela aqui no tecido, essa manta. Agora que ela já está fixa, mas eu não vou recortar ainda. Eu vou deixar para recortar depois que a gente já aplicar o forro também. Vamos posicionar agora as alças. Eu deixei para posicionar as alças depois que eu estivesse aplicado aqui com a manta, porque aí a manta já ajuda também a dar reforço e suporte para a alça, tá bom? E aí nós vamos cobrir tudo aqui, depois nós vamos cobrir tudo com o forro, tá? Deixei para vocês no material aí 2 medidas menores de alça, que é para fazer os acabamentos aqui, e 2 medidas maiores, que é a alcinha de mão, tá? Em uma delas, eu vou colocar centralizado a minha etiquetinha, porque aí ela já fica aqui na alça centralizada e dá um destaque na minha marca na peça, tá bom? Então, eu vou centralizar aqui, olha, eu vou dobrar ao meio, centralizar aqui a minha etiqueta, vou posicionar ela aqui centralizada, ó. Prendi aqui a minha etiqueta, olha. Lembre-se de deixar ela centralizada aqui também. Lembra que nós fizemos uma marcação com 4 centímetros para baixo aqui dessa quina? Então, aqui onde tem a dobra aqui, ó, que é a marcação do nosso molde, 4 centímetros para baixo, eu fiz aqui também uma marcaçãozinha, tá? E desse lado, eu repeti essa marcação, 4 centímetros para baixo. É onde eu vou posicionar a minha alça. Vou colocar ela aqui com a minha etiqueta centralizada aqui. E vou fazer uma costurinha, por enquanto, só nessa bordinha aqui de baixo, para prender a alça aqui. Prendi a alça aqui, agora eu vou pegar a maior, que é a alcinha de mão. Nós vamos colocar ela 1 centímetro para dentro aqui dessa alça. Então, levanta essa lateral que ficou aberta, olha. Coloca ela 1 centímetro para dentro. Então, vai ser 1 centímetro daqui para cá e também 1 centímetro da marcação aqui, ó, do meu molde para dentro, tá? Então, mede 1 centímetro aqui, posiciona a alça, vem com ela retinha para ela não ficar torcida, tá? E aqui do outro lado a mesma coisa, 1 centímetro para dentro aqui da alça e 1 centímetro aqui da bordinha, tá? E agora eu vou fazer outra costura aqui em cima, que já vai prender a minha alça e finalizar aqui esse acabamento. E olha só, ficamos já com a alça presa aqui de um lado, e aqui do outro lado, olha, eu vou virar e vou repetir desse lado, tá? Essa peça, ela vai ficar dobrada assim, olha. Então, essa parte aqui é onde vai o zíper da nossa peça, tá? Então, eu vou repetir a aplicação da alça desse lado. Com as alças já aplicadas aqui no lugar, ficamos com o corpo inteiro da nossa peça dessa forma. Vou pegar agora a medida do forro, que eu já havia recortado. Aqui eu estou usando o plástico leitoso verniz. Um lado ele é mais fosco, o outro lado ele tem mais brilho. O que tem o brilho é o lado direito. Então, eu vou colocar, ó, avesso com avesso. Eu vou ver direito e vou ver direito do outro lado, tá? Juntei aqui avesso com avesso. Vou colocar, lembra que eu cortei o meu forro um pouquinho maior? Então, vou novamente colocar aqueles alfinetinhos para segurar o forro aqui no lugar, bem em cima aqui da linha, né? Para não ficar furando o forro, que a gente pode aproveitar os retalhinhos. E novamente, no mesmo lugar onde nós fizemos a primeira costura para prender o etaflon, nós vamos agora fazer para prender o forro, tá bom? Eu fiz a primeira vez para facilitar, para ficar tudo bem presinho, para colocarmos a alça no lugar. E agora nós vamos fazer de novo no mesmo lugar para prender o forro, tá? Depois que costurarmos, então, agora a gente vai cortar no formato realmente do molde, né? Do nosso esquema de medidas. Então, eu vou recortar aqui todo o excesso para deixar ele no formatinho do nosso esquema de medidas, como tá no material, tá bom? Depois que recortado, então, você vai ficar com a peça dessa forma, olha. Já tem o etaflon aqui no meio, o forro já tá aqui, olha, no verso. Nós vamos trabalhar, então, o acabamento do zíper.
Na peça que eu ensinei na live lá no Facebook, eu ensinei a fazer esse acabamento do zíper embutido com o forro. Aqui nós vamos colocar mais um detalhe aqui para fazer o acabamento do zíper, e aí o nosso forro pode já estar embutido aqui, como nós já fizemos aqui, ele já pode já estar aplicado no verso da nossa peça. Você vai cortar 2 tiras de 4 centímetros de largura, pelo comprimento aqui do canal do zíper. Eu cortei aqui também no meu tecido dublado na sarja. Esse daqui é o composê desse meu material aqui, olha, esse tom de azul, ele é todo liso assim, para eu fazer esse acabamento aqui, vai ficar bem legal, tá? Nós vamos pegar o zíper, pode separar ele em 2 partes, e para fazer esse acabamento, nós vamos colocar o nosso zíper avesso com o avesso aqui do forro, olha, então os dentinhos do zíper, eu tô vendo ele aqui pra fora, tá? Então, é avesso com avesso, e a minha tira de acabamento vai com o direito aqui para o direito do zíper. Então, nós vamos colocar nessa ordem, tecido pra cima, o zíper com o direito pra baixo, o meu acabamento com o direito pra cima, tá? Vamos alinhar aqui margem com margem, bem certinho. E eu vou costurar com meio centímetro de margem, tá? Feito isso, olha, vamos jogar esse acabamento aqui pro lado do tecido principal. Então, todo esse excesso, essas camadas aqui, joga aqui pro lado do tecido principal. Ó, o zíper, você vai trazer ele pra cá também. Aqui no direito ele vai ficar assim, embutidinho, traz esse zíper aqui pra cá. Pra gente conseguir fazer um pesponto bem legal, primeiro eu vou fazer um pontinho segurando todo esse excesso pra esse lado. Feito isso, agora a gente pode pegar esse acabamento aqui, que nós embutimos, vou dobrar ele até essa costura aqui, ó, até a costura que nós fizemos aqui para prender de meio centímetro, e vou dobrar novamente, ó. E ele vai ficar com esse barrado de acabamento que dá um charme na peça, olha que legal. E o nosso zíper ficou embutido aqui também, tá? Então, vou fazer aqui essa dobra. Se você quiser, pode prender aqui com o alfinete, alfinetar ele dobradinho na posição do lugar. Eu já vou vir direto aqui na máquina, já vou fazendo o pesponto aqui. E olha que lindo que fica um acabamento que dá um diferencial e um charme na peça. Agora eu vou, olha, o avesso ele fica assim, tá? E eu vou repetir aqui do outro lado, aplicando o outro lado do zíper. Depois, então, que a gente colocar o acabamento do zíper nos 2 lados, nós vamos passar os cursores, tá bom? Então, você vai alinhar aqui a lateral, encontrar bem certinho margem com margem. Vamos entrar com o cursor de um lado. Chegando aqui do outro lado, olha, nós vamos entrar com o outro cursor. Que essa peça precisa de 2 cursores para ela abrir para os 2 lados. Então, alinho aqui o zíper e entro com o outro cursor. Acabamento do zíper, tá? Deixa só no tamanho do molde. E para não ter nenhum perigo, olha, sempre queime aqui a lateral do zíper para ela não ficar desfiando. Aqui do outro lado também, ó. Aqui você pode fazer de 2 formas. A gente pode virar para o avesso e começar o fechamento do avesso, como eu fiz lá na nossa aula no Facebook. Mas eu quero fazer com vocês um acabamento aqui que a lateral também fica com esse detalhe como nós fizemos aqui no zíper. Então, essa lateral agora nós vamos primeiro fechar pelo lado direito. Então, você vai ver que depois que a gente juntar o zíper, ele vai bater com a largura aqui. Você seguindo todas as margens de meio centímetro de costura bem certinho e cortando o molde no tamanho direitinho que eu passei pra vocês, ele vai bater aqui, olha, bem certinho, tá bom? Então, nós vamos alinhar aqui e vou passar primeiro uma costurinha aqui com meio centímetro de margem. Feito isso, aqui pelo fundo, olha, então vamos virar o fundo aqui pra cima. Eu vou pegar outra tira com 4 centímetros de largura do meu tecido também, que eu trabalhei no acabamento do zíper. Vou colocar direito com direito,
aqui com as costas, né, com a parte de baixo da minha lancheira e vou prender aqui com margem de meio centímetro. Agora eu vou virar aqui para o direito. Esse daqui é um acabamento em debrum, tá? E ele dá um charme também pro lado de fora da peça. Vou cortar aqui esses excessos. E vamos dobrar. Olha, dobra uma vez, a margem de meio centímetro aqui, tá? E dobra de novo bem em cima da primeira costura que nós fizemos para prender aqui com meio centímetro, tá? Fazendo o acabamento como se fosse de um viés. E vamos passar aqui um pesponto bem bonito. Pode cortar rente aqui, olha, o acabamento. E vou repetir aqui desse lado, tá bom? Com o acabamento, então, olha, aqui dos dois lados. Agora, vamos, então, virar essa peça para o avesso para fechar as laterais. Pode abrir o zíper aqui, olha, e traga o avesso para fora. As laterais aqui por dentro fica tudo embutido, tá vendo? E aí, nós vamos, então, agora fechar, olha, essa lateral. Então, ele ficou assim, certo? Nós vamos agora trazer assim, esticar dessa forma. Esse acabamento do viés que nós fizemos aqui do zíper, você vai jogar para baixo e vamos fechar essas laterais com margem de meio centímetro. Fechados os 4 lados, mais uma vez, para peças que são térmicas e impermeáveis por dentro, eu aconselho fazer o acabamento com o viés que também seja plástico, também seja impermeável. E eu já mostrei para vocês aqui em outras peças o viés PVC, que ele é excelente para fazer esse acabamento, ele já é plástico. Você pode também tirar tiras de 2 centímetros para fazer esse acabamento, mas esse daqui ele já vem na largura do viés, né, que é de 2,5 centímetros e maravilhoso para fazer o acabamento e agilizar o seu processo. Então, eu só vou abraçar e costurar já pegando os dois lados. E agora, abre o zíper e para desvirar ela é muito fácil, porque ela tem uma boa abertura. Então, abre todo o zíper, empurra o fundo para fora, pra gente ver o resultado dessa peça linda. E olha que charme que ficou a nossa lancheira. Fica com esse acabamento na lateral, olha, todo diferenciado. O acabamento no zíper, que dá um charme na peça. E vocês podem também aprender na live que eu fiz lá no Facebook, está salvo lá pra você. Eu fiz ela feminina, aí eu fiz com o acabamento do zíper embutido com o forro e fiz o aplique com o termocolante. Então, você pode fazer com aplique ou com bordado, se você tiver a bordadeira. Gostou da aula, princesa? Eu espero que lhe traga muitos frutos, lhe atraia muitos clientes e muitas bênçãos. Eu quero convidar você a visitar o site www.costuradafelicidade.com.br. Na Costura da Felicidade, a Vivi De Gaspari do Vita Colorita, a Grazi Tete do Tuque Ensina e eu, Aline Almeida, aqui da Multiplique Ateliê, colocamos todos os meses aulas novas e tem também muito mais do que só passo a passo. Lá na plataforma nós ensinamos tudo que permeia a costura criativa, fundamentos, técnicas especiais, estruturação, falamos também de tecnologia, empreendedorismo e é uma plataforma em constante crescimento. Então, se você quer crescer na costura criativa e também ganhar uma família linda para te acolher e se sentir apoiada, venha fazer parte da Costura da Felicidade. Você não pode perder esse movimento lindo. Já temos várias alunas conquistando o seu espaço no artesanato e na costura criativa e eu vou ficar muito feliz de ter você lá comigo também. Então, acesse o site, escolha o plano que for melhor para você e vem fazer parte desse movimento com a gente. Deus abençoe!